Boa noite, meus amigos e minhas amigas, todos aqueles que sintonizam conosco semanalmente, os canais da Rede Amigo Espírita, do CEP, do Coromandel e também do Tupaciguara Espírita, para juntos prosearmos. Que bênção que é esse encontro, esse prosa espírita. Bem mineiro, né? Bem a mineira. Boa noite, Enésia, minha amiga, Livramento, Lia Valente, Ana Paula, lá de Nova Lima, a Célia, Rita de Cássia, lá de Alfenas, Varnaldo, Jorge Dutra, meu amigo, boa noite, João Carlos, Rosemary, seja bem-vinda, Iris, Carmen, Márcio Bruno, meu amigo, Ilma, Marisa Arruda, Marta Assunção, Adilma Leite, enfim, tantos corações amigos que se dispõem a reunir conosco aqui nesse encontro. Antes de apresentar os nossos convidados da noite e de justificar a ausência do nosso querido Quincas Veloso, eu gostaria de fazer uma pequena leitura do Evangelho. Nós estamos no capítulo 11, Amar seu próximo como a si mesmo. Estamos falando sobre a lei de amor. Hoje vamos começar uma mensagem de Fenelon sobre o amor. O item 9. O amor é de essência divina. E desde o primeiro até o último, possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de que tendesse a diminuir e atingindo frequentemente proporções sublimes. Disse eu, por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seu coração transborda sobre os animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais. Espécie de misantropos se queixando da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma, que procura ao seu redor a afeição e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor a um estado de instinto. Mas qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seu coração na sua criação. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência. E, embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as feições sinceras e duráveis e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Nós vamos parar aqui porque a leitura é muito profunda e mais extensa, e na semana que vem a gente continua. Com essa mensagem, nós cumprimentamos a todos que chegaram aqui no decorrer da nossa leitura. Justificamos hoje a ausência do nosso querido Quincas Veloso. Está tudo bem com ele. Ele ainda está encarnado no plano físico, viu, gente? Ele ainda não fez a passagem. Nós esperamos que isso demore também a acontecer, claro. Mas ele foi a Uberlândia hoje, em uma rotina no médico, e obviamente que a viagem o desgastou e por isso não foi possível a presença dele
nesse prosa de hoje, mas está tudo bem com ele e com a dona Lenísia. Hoje estamos recebendo uma dupla de médicos. Dr. Sérgio Tizen, lá do Rio de Janeiro, e o César Augusto, lá da querida Uberlândia. É uma alegria receber esses dois amigos queridos. Antes de pedir que eles façam as considerações iniciais e as devidas apresentações que julgarem oportunas, fiquem à vontade para que juntos possamos aproveitar da melhor forma a presença desses dois amigos e irmãos tão queridos. Doutor Sérgio, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Wellington. Muito prazer, César Augusto. E a minha saudação carinhosa a todos os amigos que possam nos acompanhar no estudo da noite, na nossa prosa, cada um no seu cantinho, no seu lar, que tenhamos minutos bem agradáveis, conversando sobre coisas úteis, sobre tudo aquilo que nós todos gostamos tanto. Muito obrigado a vocês pelo convite, é sempre um prazer estarmos juntos como vamos estando por agora. Isso. Desculpa, viu, gente? Porque estou começando agora, então eu esqueço de ativar aqui o, o microfone. A alegria é nossa, viu, Sérgio? Em contar com a sua costumeira boa vontade, que sempre atende com tanto carinho e prontidão os nossos convites. César Augusto, seja bem-vindo. É uma alegria tê-lo conosco, viu, aqui no Prosa. Para aqueles que eventualmente não o conhecem, César, quem é o César Augusto? Boa noite, Wellington, meu amigo já de outras empreitadas, né? Muito prazer, Daniel e Sérgio. Muito feliz de estar aqui. Quero dar uma boa noite aí para todas as nossas irmãs e irmãos que estão nos acompanhando junto conosco nesta proposta de estarmos numa prosa, né? Apesar do frio, aqui em Minas, uma prosa geralmente é no rabo do fogão, na cozinha, comendo um queijinho com doce, tomando um café. Então eu desejo isso a todos os nossos ouvintes nesse momento, né? O calorzinho do café, né? Eu sou César Augusto, sou médico, e dentro das inúmeras possibilidades de especialidade, eu enveredei pela psiquiatria, e aí naquela ocasião, né, fui morar em Ribeirão Preto, onde fiz psiquiatria, fiz mestrado e depois voltei para Uberlândia. Sou filho de Uberlândia, família toda daqui. Tive a oportunidade de nascer num lar espírita, o que me honra e me orgulha muito. E sei que, com toda certeza, talvez esse seja o ponto de mutação, né, do ser espiritual César Augusto, né? Nascer num lar espírita, numa região que é o Triângulo Mineiro, onde mais espíritas tem no mundo, né, é uma grata satisfação, né, de conhecer essa doutrina consoladora que nos conforta tanto, que nos apoia tanto, que nos ajuda a ver a vida de uma maneira mais ampla, na minha opinião, né? Um grande abraço a todos. Não sei se eu te respondi, Daniel, se eu me apresentei adequadamente. Vou Tá passar a bola para você. ótimo, tá ótimo. Mas nós temos tempo, nós temos até meia-noite para a gente conhecer, pelo menos parcialmente, o César, né? Meu amigo Wellington, tá frio aí em Tupaciguara ou Uberlândia? Rapaz, boa noite, Daniel, nosso querido César, nosso querido Sérgio, e boa noite a tantos irmãos e irmãs da família Prosa Espírita. Daniel, aqui tá frio. Eu estou em Uberlândia hoje. Aqui tá frio.
Nós temos um irmão aí do Rio de Janeiro, que é o João Carlos Batista, ele está dizendo que está congelando lá. João Carlos, aqui está frio, imagino que aí também. Mas nós temos outra irmã aqui de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, que é a Márcia Regina, lá que deve estar gelado. Oi, Márcia, que alegria tê-la conosco nesse momento assim que esse friozinho nos convida tanto a nos aproximarmos mais uns dos outros. Daniel, fiquei encantado com o que o César disse do rabo do fogão. Lembrei da minha avó. Você conhece, Sérgio, o rabo do fogão de lenha? Eu não conheço com essa expressão, mas como eu sou do Rio Grande do Sul, eu moro no Rio, mas eu nasci em Porto Alegre e conheço bem aquela região onde o inverno é habitualmente mais rigoroso do que no Rio, do que em Minas. Então, é uma prática muito comum, especialmente no interior do estado, né? A cozinha e a beira, não é, do fogão de lenha passa a ser um lugar de reunião da É. família inteira, né? Inclusive com as visitas da noite, porque é um lugar aquecido, mas mais do Aham. que isso, onde os quitutes eles são devidamente muito bem preparados, onde a água do chimarrão também é mantida aquecida, porque o Aham. chimarrão é um elemento próprio para esta época, né, de beira de inverno. Então, é apenas o jeito da expressão que não é igual, Aham. mas a ideia, o calor, não é, o ensejo de reunião entre as pessoas é o mesmo, com É o certeza. mesmo. Lá vocês trocam, aqui nós nos utilizamos do café, né, Daniel? Lá é o É o chimarrão, café. né? É. Lá é o chimarrão, aqui o café. Wellington, eu acho que antes da gente entrar eu acho que nos assuntos que eu tenho certeza que todos estão ansiosos por eles, deixa eu aproveitar esses dois médicos aqui e fazer uma pergunta bem pontual para eles. Doutor Sérgio e César, a pandemia já acabou? Não acabou. Na minha opinião, não se deve ser leviano nessa fase. É muito importante que a gente se mantenha protegido, que a gente proteja os nossos familiares, que a gente use máscara naqueles locais onde a aglomeração é maior, sobretudo nesse período de inverno, onde as pessoas buscarão proteção do frio e dentro dessa perspectiva vão estar mais fechadas, em ambientes fechados, com uma ventilação às vezes um pouco mais restrita, enfim, não acabou. Muito bem, César, eu concordo com isto, não é? Os médicos, de uma maneira geral, os profissionais de saúde, acompanham, né, a situação não só no Brasil, nos estados brasileiros, mas no mundo, né, porque as coisas acontecem e o vírus se transmite para cá e para lá. Né? Nós temos que pensar na humanidade toda, não só na nossa região, no nosso país. Então, Estados Unidos acabou de completar 1 milhão de mortos na semana passada. A Coreia do Norte, nós estamos vendo, depois eu explico o que eu quero dizer com isso, é uma tragédia, porque a Coreia do Norte ela ficou isolada. Uma parte deste isolamento evitou a transmissão do vírus para a chegada à Coreia do Norte. Mas na medida que chegou, e vírus faz isso, porque não temos barreiras intransponíveis, não é? O país faz fronteira com a Coreia do Sul, claro, e agora nós temos um país que é um caso especial, porque nunca ninguém foi vacinado
na Coreia do Norte, pelo próprio isolamento, pelas dificuldades políticas, pela negação, não é, de que aquilo fosse um problema relevante. Então, o vírus vai se espalhando com muita rapidez, como ele fez no Brasil e em outros países. O número de mortos já é muito expressivo, e não havendo vacina, torna-se uma coisa incontrolável. A nossa rogativa ao alto é no sentido que o vírus que esteja por lá seja este vírus, que é uma variante mais branda. Porque se é a Ômicron que chegou até lá, nós vamos ter uma devastação. E sem controle nenhum, sem meios de saúde pública para lidar com isto. E, ao mesmo tempo, notícia de hoje, a África, que ficou aparentemente poupada, o número de mortos cresceu 50% na última semana. Não é que houvesse um número muito grande, porque é um percentual sobre o número existente. Mas quando há uma elevação assim, ninguém sabe o que acontecerá daqui a 15 dias, daqui a 30 dias. Então, tudo isso mostra para a gente, como o César falou, nós temos que continuar cuidando muito bem, e uma coisa fundamental, aproveitando que nós estamos entrelaçados com pessoas do Brasil inteiro, vacinem-se. Busquem as doses de reforço, vacinem as crianças de 5 a 12 anos, e, é claro, vacinem todo mundo de 12 até os 100. A nossa proteção, não é, para se evitar novas tragédias familiares, pessoais, coletivas, é o recurso da vacina. Então, que nós não entendamos outra coisa que não a necessidade de continuarmos preservando vidas, respeitando as dificuldades epidemiológicas de um vírus novo que nós estamos há 2 anos aprendendo a lidar. Então, não acabou nada, e nós ainda não sabemos como será daqui a 1 mês, 5 meses e assim por diante. Todo cuidado é pouco. Vacina é o que nós precisamos, e só não temos no Brasil uma tragédia maior do que uma tragédia com 680 mil mortos, em função de questões, inclusive políticas, é porque, pelo SUS, nós temos campanhas de vacinação, temos a Anvisa, temos Manguinhos, Oswaldo Cruz, temos institutos maravilhosos e a promoção da vacina. Temos 82% da população brasileira vacinada nas faixas etárias onde a vacinação está indicada. E é isto que nos protege de uma situação mais grave. Vacina. E só lembrando... E ainda, César, se você quiser ampliar esse raciocínio, agora ainda tem um agravante, né? Nós temos os surtos gripais e está aumentando, pelo menos aqui na região, estamos tendo surto de casos de dengue, né? Então, assim, está virando tem vírus para todo gosto circulando, né? Outra coisa que o Sérgio lembrou, né, quando a gente pensa no aspecto mundial desta doença, né, da pandemia, por isso que ela tem esse nome, né? É pandemia porque ela atua em todo o globo. A gente não pode esquecer que nesses locais onde a vacina ainda é pouca e os números de casos têm aumentado muito, que é o caso, por exemplo, como o Sérgio colocou, de todo o continente africano e da Coreia do Norte, o risco desses locais agora é a mutação nova do vírus e a possibilidade de uma mutação que venha mais agressiva ou que não seja, ou que não tenha, que consiga vencer as barreiras que a vacina nos proporcionou, as defesas que a vacina nos proporcionou. Então, corre-se o risco de termos
num outro momento, e essa é uma característica de todos os vírus, mudarem, né, correr o risco de termos de novo uma cepa de vírus mais virulenta, portanto mais contaminante e mais agressiva. Então, todo cuidado é pouco, né? Essa pandemia não acabou e não deve ser menosprezada. Quando o Daniel fala, né, lembrando de outros vírus, ainda em relação à Covid, nós temos a Covid longa. Pessoas que adoeceram pela Covid, especialmente a Ômicron, mas não só, estão ainda padecendo de dificuldades orgânicas variadas, umas mais graves do que outras pelo órgão acometido ou pela intensidade de cada acometimento, estão sofrendo em casa, que não conseguiram voltar ao trabalho, né? Nós temos pessoas com problemas coronarianos, cardiovasculares, em função do acometimento cardiovascular pela Covid longa. Nós temos pessoas infartando com pouca idade, com poucos fatores de risco da doença arterial coronariana relacionados à Covid. Ao mesmo tempo, nós temos uma hepatite que preocupa muito, são centenas de casos no mundo, alguns no Brasil, e é uma hepatite que não se sabe se é por um adenovírus ou se é um efeito colateral da Covid longa. E é uma hepatite grave, em potencial. Por outro lado, parece que alguma coisa está acontecendo no mundo, porque além de, no Brasil, de dengue, chikungunya, não é? Nós temos agora uma varíola do macaco. São poucos casos, mas é uma outra varíola que escapa à vacina antivariólica habitual. Então, nos dá uma impressão, olhando mais de longe, não é? Que nós estamos muito vulneráveis a adoecermos de patologias que às vezes nem conhecíamos, que são novas, assim como o ebola, por exemplo, dizimando algumas regiões do norte da África, sem que o mundo se mobilize, porque é a África, que é um continente meio que esquecido, né? Então nós estamos vendo questões muito sérias. E eu queria até comentar, porque me lembrei agora com os amigos, que numa reunião mediúnica, há mais ou menos 4 anos atrás, no grupo espírita que nós frequentamos, administramos no Rio de Janeiro, um espírito, uma vez, sem que ninguém estivesse falando, era uma reunião mediúnica, no final dela, assim, havendo uma conversa de espíritos com os frequentadores encarnados, poucos, equipe pequena. E aí um espírito dizendo: filho, preparemo-nos, porque nós viveremos um impacto muito grande por causa de um determinado vírus novo. E aí foi antes do ebola. Quando surgiu o ebola, eu achei que era sobre ele que a entidade estava comentando, né? E aí, em reuniões mediúnicas, nós vamos lá, nós temos um projeto África, posso conversar um pouquinho depois sobre isto, e ajudamos alguns médicos que morreram numa síndrome hemorrágica grave pelo ebola. Existem mecanismos que depois nós podemos ver hoje ou no outro dia. E aí, quando eu vi que a coisa ficou mais limitada à África, eu fiquei pensando, será que é o ebola? E aí vem a Covid-19. E só algum tempo depois, não é? Talvez pela idade avançada, que eu fiz a correlação
entre o que a entidade tinha dito e aquilo que eu comecei a ver como que ia acontecendo e dizimando pessoas no mundo inteiro. Era esse vírus. E eles estavam cientes, anos antes, do que iria acontecer. Por que que eles são cientes antes? Porque eles têm a visão do futuro, porque eles conhecem os meandros do mundo espiritual inferior. Vamos começando a lidar com outras ideias, né? De onde vem o vírus? De onde vem tanta predisposição para o adoecimento, o padecimento intra-hospitalar, nos ambientes de terapia intensiva, semanas sucessivas, ciência respiratória aguda grave, traqueostomia, não é? Luta pela sobrevivência e um número imenso de desencarnações. Hoje, numericamente, nós teríamos aproximadamente 6 milhões e meio de vítimas letais do vírus. Mas a OMS publicou há 10 dias atrás que na estatística deles, mundial, são 18 milhões. Porque há muita subnotificação. Então, o que acontece? É uma questão muito expressiva para quem vive na humanidade no século XXI. Não é? Em que nós temos uma medicina que, mesmo dentro ainda do modelo, do paradigma mecanicista, materialista, cartesiano, objetivo, muito ligado ao corpo físico, é a melhor medicina da história desse mundo. Não é? Pelo progresso da ciência. Não é? Vocês imaginem isto em outra época, como aconteceu com a peste negra na Europa, que dizimou a metade do continente, como aconteceu em 1914 com a gripe espanhola na Europa, onde não havia a medicina que nós temos hoje. Mas mesmo assim parece que de tempos em tempos nós temos que lidar com questões de vírus altamente patológicos, letais, né? Que consomem, não é? Multidões de vidas humanas. Isso é muito delicado, porque isso, para os espíritas, faz com que nós devamos meditar sobre tudo isso. De onde vem isto? Que vírus novos são esses? Quais são as relações, Daniel? Eu não sei se você gostaria que nós enveredássemos por essas questões, não é? Mas qual é a relação de tanto sofrimento pelas muitas doenças virais, bacterianas, por fungos, por protozoários, né? Que a humanidade toda ainda está tão predisposta? Qual é a relação disto com as outras mazelas que nós carregamos, as guerras sucessivas? Nós temos 5.500 anos de história da humanidade, nunca tivemos 100 anos de paz. Hoje, nós estamos aqui prosando e nós estamos vendo mais uma tragédia que nós nunca vimos tão grave, no sentido do impacto letal, que é a invasão da Ucrânia, afora a guerra civil na Síria, a guerra civil no Iêmen, o estado do Afeganistão e assim por diante. Qual é a relação destas questões com a saúde mental? Olha a especialidade do César Augusto. Por que que o Brasil é o campeão em número de casos no planeta Terra em termos de a ideia de distúrbios de ansiedade, transtornos de ansiedade? Não é? É um flagelo a depressão com ideação suicida, fora pânico, esquizofrenia, autismo, TDAH. Não é? Isso é no mundo inteiro. Depressão é um problema de saúde pública de todas as nações da Terra. De onde vem isto? Por que há 50 anos nós não tínhamos autismo? Tínhamos, mas era um caso ou outro. Durante a graduação, durante pós-graduação, nós nunca ouvíamos falar de autismo.
que foi descrito por Leo Kanner em 1943. Naquela época, eram casos raros. Hoje nós temos um crescimento exponencial, eu diria, por um lado, uma avalanche de número de casos, e esse crescimento exponencial, nós não sabemos onde vamos parar. Que espíritos são esses? Quais são os aspectos espirituais de tudo isso? Qual é a relação não só com as guerras, mas com o suicídio, com abortos induzidos? De 1º de janeiro até hoje, nós temos 4 milhões de abortos induzidos no mundo. Isso é uma tragédia que é algo invisível para quem não presta atenção, para quem acha que embrião ou feto é coisa. E nós sabemos na medicina, desde a embriologia, que é vida. No espiritismo, então, nós temos as bases para termos motivações para combater isto, não é? No sentido positivo, buscarmos cuidar das 2 vidas, da mãe e da criança, e não termos que escolher, não é? Olha a demonstração da ignorância do mundo, tratando embriões e fetos como algo descartável. Qual é a relação dessa, vamos dizer, psicosfera escura, densa, e que faz o seu efeito no mundo inteiro? Enquanto nós não mudarmos isto, o que vai acontecendo? Nós provavelmente no futuro, quando eu digo futuro, uma década, um século, o que mais nós vamos ter que viver até termos educação espiritual, compreensão da realidade, para buscarmos outra coisa que não os nossos aspectos negativos e buscarmos virtudes, que é o que falta em nós e na humanidade em geral. Muito bom, né, Wellington? Rapaz, espetacular. Inclusive, aproveitando o assunto do autismo, citado pelo Dr. Sérgio, eu queria apresentar a vocês dois uma questão da nossa querida irmã Joelza. A Joelza nos diz assim, aí ó, tá espelhado. Moro em São Paulo e tenho um filho autista de 16 anos. Gostaria de conversar com os senhores a respeito da influência espiritual sobre a sua vida atual. Muito bem. Elza, boa noite. Você escreveu também por onde começar, no finalzinho da pergunta, não é? Sim. Então, assim, se você achar válido, né, você ponha o meu nomezinho certo, Tizen, no YouTube, e coloque autismo. E aí você vai ver umas 4, 5 lives sobre o tema. Que aí você vai ter uma ideia de como nós estamos como que pensando, refletindo, mas também lidando, buscando uma abordagem espírita da questão do autismo. E ali você vai ver reuniões de desobsessão, fluidoterapia espírita e outras questões menos relevantes do que essas duas, no sentido de nós oferecermos para as crianças e jovens, dentro do espectro, aquilo que tem a ver com as causas. Porque uma coisa é buscarmos todas as atividades dos colegas na área da psiquiatria, da saúde mental, e todas as ferramentas para o alívio das manifestações clínicas de uma criança com autismo, mas a outra, que é super relevante, é entendermos que autismo, como câncer, como doença cardiovascular, como uma síndrome genética mais grave, uma leucemia mieloide aguda numa mulher de 30 anos, tudo isso é
efeito. E as causas? Até quando a nossa medicina ela vai ser limitadinha, no sentido, apesar de tantos avanços maravilhosos, continuarmos somente lidando com aquele que é o paradigma materialista dela. Nós temos avanços notáveis numa mudança paradigmática envolvendo religiosidade, espiritualidade e doença mental. Então, esse é um outro tema para um outro bate-papo, quem sabe, para podermos aprofundar mais. Mas a ideia é de que toda doença mental mais grave, toda doença clínica mais grave, né, em qualquer época da vida humana, até intrauterina, até a demência lá longe, em geral, em pessoas de mais idade, tudo isso é efeito. E como é que nós vamos encontrar as razões entrando no mundo espiritual de cada caso? Através de reuniões mediúnicas sérias, como dizia Kardec. Grupos capacitados, enfim, para buscarmos as origens. Só para vocês terem uma ideia, a maioria das vezes que nós abrimos, vamos dizer, para os casos de crianças ou jovens com autismo, é um percentual bem elevado, 85%. Nós estamos em guerras. Nós estamos nas guerras recentes do Vietnã, do Camboja, porque as pessoas, às vezes, só lembram quando a guerra é na Europa. A primeira, a segunda. Mas depois da Segunda Guerra, depois de 1945, nós já tivemos coisas gravíssimas acontecendo. Dentro de regimes políticos, como o stalinismo na Rússia, milhões de mortos, como o Pol Pot, o Camboja, o Khmer Vermelho, milhões de mortos numa guerra interna. Tudo isso pesa na psicosfera. E aí o que acontece? Muitas doenças em que nós só enxergamos o que o corpo sofre, mas também, claro, que a mente sofre junto, na verdade, tem origem nos grandes conflitos da humanidade, no período da escravidão, no Brasil, nos Estados Unidos, na própria África. Então, nós precisamos mudar um pouco a nossa visão para melhor. Por isso a sugestão para a colega, né, para que dê uma espiadinha naquelas apresentações, porque pode vir ali um entendimento, não é? E, enfim, nosso contato também está lá, nós temos que avançar no sentido de um entendimento melhor da doença humana, não é? Quem somos? Por que tantas predisposições? Por que a espiritualidade superior esperou uma época para que reencarnações, muitas vezes compulsórias, resultassem no sofrimento de várias questões da medicina, incluindo o autismo moderado ou severo? Por quê? Será que não foi em função de que era preciso aguardar condições? Porque não adianta trazer para a vida física se não vai ter proveito. Se as condições da família, o amor da mãe, o amor do pai, não é? Se tudo isto não cresceu, trazendo avanço desses espíritos que agora são acolhedores de afetos, de espíritos afins de outras épocas, não é? Oferecendo a esses familiares uma missão extraordinária. Cuidar de uma criança com autismo moderado ou severo é para poucas pessoas, mas agora é para muitas, porque são muitos casos. Então nós precisamos nos preparar para cuidarmos muito bem deles, porque viver por viver, sem resultados evolutivos, não é, de aperfeiçoamento, de vivências kármicas, resultaria muito pouco para tanto esforço dos pais. Quantas mães cuidam sozinhas das suas crianças doentes
porque os pais abandonam quando veem que a criança é uma criança a exigir muita atenção, muito delicado. E é nessa medicina, não é, César, que nós também vamos nos deparando com as fraquezas humanas, com as limitações que nós temos, com a nossa indiferença. Então, tudo muito delicado, e nós precisamos acordar, eu diria, para essas questões e não acharmos que tudo é assim como tem que ser. Nós precisamos de toda uma postura mais proativa no sentido da transformação. E se existe algo, não é, meus amigos, que nos ajuda nesse sentido, é a doutrina espírita. Wesley, como é que chama a nossa amiga que fez a pergunta? É Joéslia? Deixa eu ver se... É Joelza. Joelza. Você, na sua pergunta, eu acho que tem 3 elementos aí. Primeiro, você fala da condição do seu filho de 16 anos. Segundo, você levanta uma questão que tem a ver com uma esfera espiritual. Você quer tratar a questão da esfera espiritual. Acredito que não só do seu filho, né, mas de todo o lar seu, de toda a sua casa, porque isso é muito importante. E aí você vem com a pergunta, por onde eu começo, né? Então, para além das questões que o Dr. Sérgio levantou e que são muito pertinentes, comece pelo simples. E aí a doutrina espírita vai te dar muitas condições de tentar organizar isso. Primeiro, comece a frequentar uma casa espírita séria, organizada, que tem um trabalho de doutrinação organizado. Procure ler os livros, né? Procure fazer o culto no lar, pelo menos uma vez por semana. Reúna os seus familiares, abra o Evangelho, abra a Bíblia, leia um tópico ali, leia um capítulo, alguma coisa que chama a atenção de vocês e levante questões, discuta o Evangelho, discuta a boa nova de Jesus dentro da sua casa. Procure ler os romances. Hoje a gente tem até os romances já em audiobook, né? A gente consegue, por exemplo, Nosso Lar, você pega lá o Nosso Lar no YouTube, tem todos os capítulos encenados numa radionovela, tem há 2000 anos, 50 anos depois, tem várias radionovelas com os romances espíritas. A gente também tem hoje obras representadas pelo cinema. Talvez o seu filho consiga ir se adaptando a essas novas formas de linguagem para ir se aproximando dessa doutrina. E essa não é uma mudança rápida. Essa mudança, ela é pouco a pouco, dia a dia. Essa coisa da gente tentar buscar uma comunhão com Deus e uma comunhão com a espiritualidade maior, não é uma coisa que a gente faz igual dieta da lua, que você faz esperando perder uma quantidade determinada de peso, e quando você alcança aquele objetivo, você volta a comer tudo de novo errado, né? Essa é uma proposta de vida, essa é uma proposta que a gente faz para a transformação das nossas vidas íntimas. Jô. Então pense nisso. Existem formas simples de começar. Lá no Evangelho tem lá a frase bonita que é espíritas instruí-vos, porque a instrução, o conhecimento nos liberta, Jô. Então pense nisso, tá bom? Um grande abraço e obrigado pela sua audiência aqui conosco. César, aproveitando que você está com a palavra, antes do nosso irmão Daniel, a Giovana pergunta se você faz atendimento online também, telemedicina ou só presencial, e qual a linha da psiquiatria que você segue. Ah, perfeito. Então, Giovana, eu agora, né, com a possibilidade de voltarmos às consultas presenciais, eu tenho feito telemedicina com aqueles casos que eu já conheço. Então, geralmente são pessoas que eu já atendo há mais tempo, e que eu conheço do caso, que eu sei do caso, e aí eu me sinto mais à vontade de fazer isso.
apesar da carinha nova, eu sou um cara meio velho, assim, não sou muito afeito a essas tecnologias e a possibilidade de entender a telemedicina como algo que possa substituir o contato direto, sobretudo em psiquiatria, né? Então, para ser mais direto, a sua resposta, não faço com casos novos, né, telemedicina ultimamente. Na pandemia a gente abriu exceções, a gente organizou isso de uma outra forma, mas agora eu quero voltar para onde eu me sinto mais à vontade e mais seguro de exercer a medicina, né? Qual a linha de pesquisa, qual a linha de psiquiatria, né? Olha, psiquiatria, eu entendo psiquiatria como uma ciência médica que cada vez toma mais corpo científico e se aproxima cada vez mais de uma neurociência, né? Então, do ponto de vista médico, eu posso te dizer que eu sou um psiquiatra alopata, não sou homeopata, portanto, eu uso das medicações alopáticas, né? E tento fazer uma medicina baseada em evidências. Então, talvez o que você esteja perguntando seria em relação às correntes de psicoterapia. E aí existem várias correntes. Existe a cognitivo-comportamental, existe a psicanálise, existe a terapia junguiana, a gestalt, enfim. Existem, eu acho que são mais de 400 linhas de psicoterapias possíveis, né? Eu não faço psicoterapia. Eu geralmente tenho profissionais que me acompanham, que estão junto comigo na clínica, e que eu encaminho e que faço o maior gosto de que as pessoas façam, de fato, psicoterapia e invistam em si mesmas e no seu autodescobrimento. Mas eu, atualmente, não faço psicoterapia, eu faço mais a psiquiatria clínica mesmo. É isso. Um abraço, Giovana. Dr. Sérgio faz a telemedicina? Porque eu vejo que, em especial, no caso do autismo, sempre que esse assunto vem à tona, como pai, eu consigo sentir aqui um pouco da angústia dos pais que têm um filho autista, ainda mais como lembrou o Sérgio, que é algo relativamente novo para a ciência, né, que tem crescido muito, tem aumentado muito. Então, geralmente, as pessoas não sabem onde buscar ou a quem recorrer. Então, em especial, quando esse assunto é levantado, doutor Sérgio, eles pensam muito no senhor, no atendimento que o senhor presta, não só o atendimento médico, mas também o acompanhamento espiritual. Como que é feito esse atendimento com o Sérgio Thyssen, médico? Eu tenho consultório no bairro do Rio de Janeiro, mas em função da pandemia, esses últimos 2 anos, eu tenho atendido muito mais através dos recursos. Doutor Sérgio, eu acho que vocês todos estão ouvindo bem o Sérgio? Não, estou ouvindo mais abafado o som, Sérgio, do seu áudio. Vamos tentar de novo. Não sei o que possa ser. Agora melhorou. Pode ser a questão de sinal. Mas o que eu estava comentando é que nesses 2 anos eu tenho atendido pacientes de todas as idades e como clínico, como cardiologista e também em função da gravidade da questão da doença mental, eu tenho recebido muitos pedidos de atendimentos e eu tenho procurado estudar, tenho procurado ajudar, mas sempre buscando valorizar o trabalho dos colegas psiquiatras, que muitas vezes já atendem os pacientes que também me procuram, buscando para eles todos, mesmo para o paciente sem problemas mentais, oferecer também o recurso da casa espírita. Então, trabalhando essa interação entre as questões, eu diria, médico-espíritas, né? Lembrando que, como eu comentava antes,
As doenças são efeitos. Então, eu vou usar a medicação, eu vou indicar uma cirurgia de revascularização do miocárdio ou de uma troca valvar mitral, mas independentemente disso, eu procuro levar e solicitar para a espiritualidade a ajuda devida, porque como são questões kármicas, quando nós levamos o caso para a reunião mediúnica, nós sempre encontramos as questões antigas ainda pendentes, com sofrimento de espíritos no mundo espiritual, de épocas diferentes, mas acumuladas. E aí nós nos voltamos levando a medicina nos moldes da oração, da imposição de mãos, do magnetismo terapêutico, para também as entidades, até então, vivendo uma situação muito grande de sofrimento, porque quando nós cuidamos deles e os resgatamos, os levamos, depois de beneficiados pelos recursos existentes, eles vão viver uma outra vida. E eles vão ser, vamos dizer, separados daqueles pacientes que estão na matéria, na encarnação atual, sofrendo imensamente. A partir disso, o prognóstico muda. A história natural da doença muda, de tal maneira que nós estamos procurando atender, usando os recursos, né? Os aplicativos próprios para as interações, seja pelo Zoom, seja pelo WhatsApp, por videochamada. Agora, se é um paciente cardiopata e eu preciso avaliar, por exemplo, o risco cirúrgico, aí a consulta é obrigatoriamente no consultório, porque eu preciso examinar o paciente detidamente. Ou se é um paciente que tem um crescimento abdominal, não é? Eu preciso examiná-lo, eu preciso palpar o abdômen de uma maneira apropriada e solicitar a investigação pertinente. Mas para muitas questões, a telemedicina tem sido uma ferramenta que, mesmo com um dia no planeta nós conseguirmos vencer a pandemia, nós teremos como que tido uma experiência muito valiosa no período. E muito dela nós vamos continuar utilizando, não é? Separando bem o que cabe de um modo e o que é necessário de outro, mas sem abrirmos mão. Então, por exemplo, meio que sempre foi assim, mas eu tenho pacientes de tantas cidades diferentes do Brasil e do mundo, em função disso, das facilidades. Entendem? Então, eu tento, sempre que possível, trazer o recurso espírita. Leia-se os dois grandes pilares, a desobsessão, a assistência aos desencarnados e a fluidoterapia. De tal maneira que, claro, a evangelização, o culto do evangelho no lar, não é? São recursos mais relacionados, claro, à medicina preventiva e à medicina curativa, não é? Querem ver uma coisa que pode ser interessante nós debatermos também, não é? A medicina está mudando. De tal maneira, nós estávamos os quatro aqui conversando um pouquinho antes de nós começarmos a interagir com o público, né? Se eu entrar hoje no maior site de pesquisas, de artigos sobre medicina no planeta, tem a ver com o NIH, National Institute of Health, e o PubMed. É para tudo em medicina, de qualquer país do mundo, tudo converge para lá. Se eu puser, meus amigos, a palavra spirituality, espiritualidade, eu tenho 27 mil artigos para examinar, de colegas de várias partes do mundo. Católicos, muçulmanos, judeus, espiritualistas, espíritas.
Se eu puser a palavra forgiveness, perdão, eu tenho 15 mil artigos. Perdão em medicina. Se eu puser, por exemplo, prayer, oração, eu tenho 70 mil. O que é isso? É o novo paradigma. Então, depois, assim, meados do século XIX, o mundo começou a mudar. Allan Kardec estava lá, os espíritos da codificação, na transição para o século XX, o surgimento da mecânica quântica, da quantização da energia, a publicação de Max Planck, e depois uma série de aquisições, ao mesmo tempo, a ideia de novas escolas em psiquiatria, psicologia, psicologia transpessoal, envolvendo reencarnação, envolvendo, hoje em dia, coisas lindas sobre a mente fora do corpo, sobre experiências de quase morte, tudo dentro da medicina. Então, o que acontece? Nós estamos no limiar de uma nova era, que é uma era em que vai sendo natural, simples e lógico e realíssimo que nós envolvamos as crenças, a religiosidade e a espiritualidade na medicina de um modo geral. Hoje em dia, especialmente em psiquiatria e em cardiologia, mas aberto a todas as áreas. Uhum. Além da psiquiatria e da cardiologia, Sérgio, eu vou lembrar da oncologia e os trabalhos de tanatologia, né? Entendendo como é que é o processo da morte, como é que esse processo deve ser encarado de uma maneira mais natural e que ele pode ser vivido de uma maneira digna e cheia de experiências valiosas para todo mundo, né? Eu penso que essas três áreas são as joias da coroa mesmo. Querem ver que interessante, né? Hoje em dia, dependendo do jeito do estudo do colega que é médico no mundo, né? É tão importante, por exemplo, 82% da humanidade tem vínculo com uma crença, um credo, uma religião ou uma filosofia tendendo à religiosidade. De tal maneira que é o maior percentual que a humanidade já alcançou. Apesar de tantas questões duvidosas de certos crentes e ligados a certas expressões de fé, que vivem com muita limitação essa questão. Mas, por exemplo, colegas que não abordam religiosidade e espiritualidade, que não se interessam pela crença, para que o médico converse com seus pacientes sobre como é que ele vê o mundo, sobre a sua fé, não é? Na verdade, são colegas defasados da própria ciência médica, desatualizados. Olhem que coisa curiosa. Então, religiosidade, espiritualidade agora faz parte da medicina? Faz parte da graduação, disciplinas eletivas ou obrigatórias em várias universidades brasileiras e nas melhores do mundo, como, por exemplo, a Duke University, a Harvard Medical School, e já há muitos anos, mesmo que muitas delas não trabalhem a questão espírita, o que é natural, porque os espíritas somos muito poucos, mas espiritualidade, que é uma coisa muito mais ampla, entende? Cada vez é mais presente na arte da medicina e precisa ser cada vez mais bem valorizado. De tal maneira que eu diria, um caminho sem volta. É uma consequência do amadurecimento de boa parte dos colegas da ciência médica. Valendo uma manteiguinha, uma manteiga lá de Tupaciguara. Quem adivinhar que
quem é esse internauta? Joaquim Veloso Filho. Vale uma manteiga, hein? É o Diretamente de Tupaciguara. Só pode ser o Quincas. O Quincas. É esse menino internauta mesmo. E nós temos outro companheiro aqui, o internauta também, entre tantas pessoas ilustres, carinhosas para com todos nós. Nós temos um aqui. Esse aqui, conhece ele, Sérgio? Seu xará? Meu xará de Birigui, no interior de São Paulo. Amigo próximo. Amigo próximo, tenho visto o trabalho de vocês juntos. César, o Sérgio Scherce, já esteve conosco aqui, ele é médium de cura e lançou um livro em parceria com Rafael Papa, chamado Curas Espirituais, o trabalho seríssimo, e ele tem uma parceria muito estreita com o Sérgio Thyssen, além de muito carinho, eu já ouvi isso do próprio Sérgio Scherce lá em Birigui. Mas ele endereça uma pergunta a vocês, que eu acho que se relaciona, César, com aquela conversa que nós estávamos tendo aqui nos bastidores. Ele diz assim: Sérgio e César, temos acompanhado o aumento de doenças mentais, como, por exemplo, o Alzheimer. Qual seria o motivo pela medicina tradicional desse crescimento das doenças mentais? Sérgio, um beijo, meu irmão. Obrigado, viu, companheiro? Espetacular a pergunta. O Wellington, ele está esperando você ligar para ele, viu? Até hoje. Eu preciso mesmo. Amanhã eu vou ligar, eu vou estar em Uberaba amanhã. Não liga não, amanhã, todo mundo que fala que vai ligar amanhã é porque não liga. Você vai ver, eu vou ligar. Sérgio, eu vou começar a falar, mas depois eu queria muito te ouvir a respeito, porque essa é uma impressão que eu tenho e eu compartilhei ela com o Hélio e Daniel minutos antes de você entrar no nosso bate-papo ali na antessala do nosso encontro aqui hoje. Nós nunca vivemos um nível de tecnologia tão alto na história da humanidade. Talvez hoje o ser humano alcançou níveis de acesso à possibilidade de intelectualidade imensas, né? No entanto, nunca fomos tão materialistas e nunca fomos tão individualistas, isolados um do outro, respeitando as leis morais de Deus, sobretudo a lei de sociedade, né? O exemplo que dei na ocasião em que estávamos discutindo essa questão foi o fato, por exemplo, de que na minha época de menino e anterior a isso, com toda certeza, nós tínhamos uma vitrola em casa. E quando um disco novo chegava, todos sentavam em volta da vitrola para ouvir o disco. E ouvíamos o disco em silêncio, e discutíamos as músicas, queríamos ver o encarte, compartilhávamos impressões sobre aquele disco. Por exemplo, posso citar também o exemplo do Jornal Nacional. A hora do Jornal Nacional era sagrada, todo mundo sentava na sala, e aí se falasse, atrapalhasse o pai ou o avô, ouvia a notícia, depois ficava de castigo, né? E todos ficávamos ali, num entrelaçamento e num congraçamento de opiniões, de ideias e de afeto, porque ali envolvia também afeto, né? Então, hoje o que acontece? Hoje cada um tem o seu foninho e o seu aparelho de celular e cada um ouve o que quiser, de preferência um longe do outro para não atrapalhar alguma questão, né? Então, nunca fomos tão individualistas, nunca fomos tão isolados e, ao mesmo tempo, nunca valorizamos tanto as questões materiais. Nunca fomos tão apartados da natureza. E não é da natureza de ir para o mato que eu estou falando, não. Da possibilidade de olharmos um pôr do sol, observarmos os movimentos das aves que estão voando de um lado para o outro,
Antigamente as pessoas, eu lembro das pessoas falarem assim, ó, esse ano vai chover muito. Ó, mas por quê? Né? Porque o João de Barro fez a portinha da casa virada para o pôr do sol, para o nascer do sol. Geralmente, quando isso acontece, vem chuva aí. E era batata. Né? A gente era mais próximo dessa... A gente respeitava mais esses ires e vires, esse fluxo que a natureza nos ensina. Essa coisa de você... o agricultor, o Cristo usou muito, né? As parábolas dele também, até porque está pelo próprio contexto histórico, mas o Cristo sempre usa essas figuras de linguagem, né, do agricultor, da pessoa que é pastora, que cuida das ovelhas, que cuida da natureza, justamente porque nós somos seres vinculados a essa natureza, né? Nós estamos ligados à Gaia, à Terra, né? Os nossos corpos e os nossos perispíritos, eles vibram nessa frequência. Então a gente nunca também teve tão apartado dessa situação. Tem criança hoje em dia que não conhece galinha, que acha que ovo é feito na fábrica. Né? Isso parece jocoso, parece piada, mas é verdade. Né? Então, eu penso que essas situações, essa coisa de estarmos apartados da nossa condição de seres humanos, de sermos seres naturais, e de que precisamos de afeto, nós precisamos de contato, nós precisamos de estar junto, para o bem ou para o mal, né, porque a evolução acontece assim, é algo que me intriga e que me deixa muitas vezes filosofando sobre por que tanta doença mental, por que tanta depressão, por que tanta ansiedade. Enfim, eu acho que é isso. Não quero ficar filosofando demais e ficar aqui divagando. Precisamos aproveitar o tempo. Achei o máximo, viu, César, ouvir a palavra vitrola, coisa que eu conheci bem de perto na casa dos meus pais e que eu já não ouvia há muito tempo. Então, eu me lembro até da imagem do móvel, daquilo que havia lá em casa, tal. E também lembro, né, a questão de que você lembra, você falou em Jornal Nacional. Aí eu fui lá atrás, não foi na outra vida, foi nessa. Repórter Esso. Vocês lembram disso? Eu lembro, o Repórter Esso eu não conheci, né? Eu vejo meu pai contando as histórias, mas a Voz do Brasil eu ouvia. Ah, sim. Novelas no rádio, quando não tinha TV, quando a TV era preto e branco somente. Zé Bétio no rádio. Oi? Zé Bétio no rádio. Aham, certo. Olha, eu só gostaria de comentar, não é, acrescentando essas observações tão bonitas, né, tão pertinentes do César Augusto, a ideia, assim, que talvez valesse a pena nós refletirmos sobre que mundo é este. De tal maneira que entendemos, né, com Kardec, expiações e provas, mas eu penso que, às vezes, nem nós espíritas conhecemos bem a gravidade da realidade dos espíritos que vivemos aqui. Então, a impressão que nos dá, por exemplo, eu lembrava, né, que nós temos 5.500 anos de história escrita da humanidade, nunca tivemos 100 anos de paz. Nunca. Então, isso é muito delicado. Então, o que acontece? Nas atividades mediúnicas, então eu me lembrei agora de novo do César, porque eu também sou filho de pais espíritas. Então, meus pais se conheceram na juventude espírita de Porto Alegre, quando eles eram bem jovens. Eu sou filho caçula, de 4,
Então, nós ouvíamos sobre reencarnação, imortalidade, influência dos espíritos. Nós tínhamos, assim, eu cresci ouvindo isto. Então, o que era esquisito para mim era quando meus amiguinhos, coleguinhas, não sabiam nada sobre isto, que eu ouvia dentro de casa com a maior naturalidade, né? Então, agradeço muito a Deus e a eles essa bênção de ter me familiarizado, meu pai e minha mãe também, né? Ele tinha muitos livros. A biblioteca de meu pai, que veio a ser presidente da FEB, era muito rica. Então, mais adiante, quando eu comecei eu mesmo a estudar, eu tinha acesso a tudo de livros que a maioria não tinha dentro de casa. Entende? Os livros de Kardec, os livros pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, Flammarion, Delane, Leon Denis, enfim. E eu olhava, eu me lembro, para tantos livros, eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. Eu fui tendo aos poucos, né? Folheando, enfim. Então, a impressão que eu tenho é de que, quando nós estamos lidando há um bom tempo em atividades mediúnicas ligadas aos pacientes com sofrimento mais grave, abrindo para cada um individualmente, personalizando o atendimento mediúnico, dentro, claro, da casa espírita, nós vamos vendo um pouco melhor o que existe no mundo. Não é? Porque quando nós estudamos Kardec, fomos até uma determinada compreensão da realidade. Aí me vem André Luiz, que desencarna e vai viver um punhado de anos num negócio chamado, eu diria, de umbral inferior. E depois toda a série de André Luiz vai descrevendo, não é? Segundo a ótica dele, daqueles benfeitores da equipe de Emmanuel, não é? Introduzindo aquilo tudo para o conhecimento dos espíritas, primeiro, mas é um conteúdo que vai servir para a humanidade no futuro. Mas a coisa não para aí, porque a literatura nos dá coisas maravilhosas, mas a experiência na mediunidade, nas reuniões mais densas de desobsessão, nós vamos tendo uma ideia, e eu tive a chance de trabalhar com equipes de vários países. Eu visitei, eu diria hoje, 34 países para divulgar o Espiritismo. E, às vezes, além da divulgação da sementinha, eu me reunia com médiuns de várias dessas cidades. E eles me traziam as mesmas coisas que na reunião, ou nas reuniões, na nossa instituição, pequenina também, nós estávamos observando ao longo de 45 anos. E nessas reuniões, nós vamos vendo, Daniel, Wellington, César, amigos, que o mundo não é aquilo que nós pensamos. E eu me lembro muito bem algo que é uma mensagem de Bezerra, pelo nosso irmão Divaldo, quando ele diz, olha, os tempos são chegados. Quem vai e olha, por exemplo, o capítulo 18 do livro A Gênese, os tempos são chegados. A mensagem de François Arago, a geração nova, a transição planetária começou a ser trazida por esse espírito no livro A Gênese. Não é o que alguém pode pensar que é um modismo, é alguma coisa mais recente. Esse é um processo que já tem 1,5 séculos, pelo menos, e vai se estender muito. Mas Bezerra nos dá uma ideia, numa ocasião, de que eles precisaram abrir as comportas de regiões. Vocês lembram de Lísias, no livro Nosso Lar? Quando o André Luiz pergunta, Lísias, o que são as trevas?
E aí eu brinco, o tio Lísias responde, não é? Dizendo, ele era um instrutor, ele dizendo, olha, é um negócio mais escuro e pesado que nós conhecemos. E eu me lembro quando eu fazia leitura e já tinha um pouco de experiência na área mediúnica, eu dizia, então o Lísias não conhece tudo. Ele conhece mais, não é? Mas ele não conhece as zonas abissais, os dragões, as regiões mais dentro do magma do planeta, no centro geofísico da Terra. E se nós pensávamos que nosso lar e as colônias das cidades astrais a nível do umbral superior, como é o caso de nosso lar, que aquilo fosse uma realidade mais frequente, não é. As esferas mais elevadas, elas são menos populosas até hoje. As esferas do tipo umbral inferior, trevas e abismos são as mais cheias de entidades, não é? Que viveram as suas histórias, dramas pessoais, dramas coletivos e toda uma estagnação multimilenar. Isso envolve degredo de círios para capela, de capela para terra. Entende? Nós temos aqui todo um grupo muito grande de espíritos, ainda com muitas necessidades evolutivas. E Bezerra instruindo, dizendo, olha, é a época, nós vamos despedi-los dessas regiões. O que significa? Num primeiro momento, colocá-los em novas reencarnações. Para muitos deles, dependendo do aproveitamento melhor ou não tão bom, a última ou as suas últimas. Porque degredo, a separação entre joio e o trigo, não é? É uma coisa que Jesus já dizia há 2000 anos, preparando nós todos, olha, cuidem, não é? Porque um tempo vai chegar em que vai haver um limite por causa do trigo. O trigo vai sendo convidado a suportar certas questões dentro de uma programação. Mas uma parte aí terá que partir para rudes degredos reeducativos em outros mundos. E como se diz, a terra respirará aliviada. E os mansos herdarão a terra, e a terra pertencerá aos mansos de coração. Então a espiritualidade está... Vocês notam isto no dia a dia? Não é? Seja nos Estados Unidos, no México, em Cuba, nas regiões do Brasil, seja na Índia, na China, na Coreia do Norte, em alguns países da Europa, na Rússia agora, contra a Ucrânia. O que nós estamos vendo? Algo que não é compatível com os esclarecimentos, a evolução filosófica, a evolução das artes, a evolução da ciência. Entende? É um verdadeiro descalabro espiritual. Por que isto? Porque é uma última oportunidade, ou penúltima, para milhões de espíritos. De tal maneira que há uma passagem lá longe do Apocalipse de João que me ocorre de novo, quando o Espírito diz, haverá um tempo. Nesse tempo, isso dito lá, João médium na ilha de Patmos, na Grécia, exilado, velhinho, lembrando que João Evangelista foi o único apóstolo que não desencarnou de maneira traumática, violenta. Todos os outros. E o discípulo amado não. E Jesus vai e se mostra e diz, olha, a tua missão não terminou. Era Jesus e o centurião. E ele ficou sem saber o que era aquilo.
E aí ele constrói o Apocalipse. E dentro do Apocalipse há uma ideia que diz assim: olha, chegará um tempo em que os ímpios sujem-se mais, os justos se tornem mais justos e os santos santifiquem-se mais. Tudo indica que é esse o tempo. De tal maneira que nós nos impressionamos muito com as dificuldades de boa parte da nossa querida humanidade. Mas é uma experiência derradeira para muitos. Por isso a prece, a importância da medicina espiritualizada, o estudo doutrinário espírita, não é? O conhecimento do Evangelho, a difusão da Boa Nova, o trabalho de Emmanuel, os romances, os livros de instrução, não é? Para que nós possamos ajudar a que essa luz da espiritualidade não só se derrame por toda ela, mas possa como que promover uma tal transformação que haja um aproveitamento dessas experiências últimas de muitos e não tenhamos que ver tanta gente partindo um dia e vivendo na Terra hoje e em algum lugar no futuro ainda questões de um mundo primitivo como já se viveu na própria Terra. Muito bom. São tantas questões que os amigos têm nos apresentado aqui no chat, mas tem uma aqui, o Wellington, que eu acho muito pertinente pela presença do César Augusto também, obviamente pelo amplo conhecimento do Sérgio, que é a pergunta do Adolfo. Olha que pergunta interessante, César. César e Sérgio. Seria a mente mais um integrante do conjunto matéria-espírito, perispírito? Ou seja, um quarto integrante do organismo? Realmente surge muita dúvida do que seja de fato a mente. Uhum. O que é essa questão? Qual seria a abordagem dessa questão para nós? Eu esqueci o nome do colega que pediu que... Adolfo. Adolfo, olha só. Aí a gente precisa ir lá no Livro dos Espíritos, na sua primeira parte. E aí para a gente entender quais são os elementos constituintes do universo. E aí são 3: Deus, matéria e espírito. E aí, numa próxima pergunta, quando Kardec pergunta o que é o espírito, ele vai dizer que é a parte inteligente da criação. Portanto, Adolfo, na minha concepção, e se eu estiver equivocado, por favor, pessoal, me corrijam, mas a mente é esta parte inteligente, é uma das faculdades desta parte inteligente do universo, que é o espírito. A mente talvez seja aquela... A mente é a expressão que o espírito dá às suas questões. É aonde o nosso pensamento alcança, muitas vezes, né? Então, na minha concepção, não há um quarto elemento, há 3 elementos: matéria, princípio inteligente, que a gente considera como espírito, né? E Deus, né? Em relação ao perispírito, que está aí contido na sua pergunta, o perispírito é aquilo que dá forma ao espírito baseado no seu grau de evolução. Porque se a gente for parar para pensar, o espírito mesmo, ele não tem forma como a gente o concebe. Em Obreiros do Bem, André Luiz conta que num determinado momento ele vai participar de uma palestra de um ser que viria de uma esfera superior. Se não me engano, é o Anacleto que vem. E aí André Luiz conta que desce uma fonte luminosa indefinida que vem descendo, e na hora que chega próximo ao palco ali, ao local que eles prepararam para ele se apresentar, ele toma a forma humana como a gente conhece.
Portanto, o que dá para a gente pensar? Que à medida que o espírito evolui, provavelmente o perispírito também evolui e vai ficando cada vez menos materializado, menos material ou menos denso, vamos pensar assim. Então, o nosso perispírito também evolui junto e ele está intimamente ligado à necessidade que nós temos de encarnar nesse ou em outras esferas. Então, um perispírito nosso, ele vai ter propriedades e vai ser constituído de uma matéria muito próxima a essa da Terra, para que a gente possa ser para que a gente possa viver esse processo de encarnação, reencarnação e atuação nesse nível de densidade material que a Terra tem, né? Então, eu acho que eu respondi, não sei, eu vou me perdendo nas minhas divagações e no meu raciocínio, e às vezes sou ansioso, então às vezes eu quero ir citando muitas coisas. Imagina, César, imagina a sua... Mas leia, Adolfo, leia a primeira parte do Livro dos Espíritos, os elementos constituintes do universo. Muito bem, César. Nessa mesma altura da obra, né, a resposta não é mais ou menos assim: espírito, matéria e fluido cósmico universal. Aí ele repara e coloca, e Deus. Uhum. Né? Ele traz um complemento. Mas verdade. essa questão, Adolfo, do corpo mental, melhor, da mente, né? Nós podemos trabalhar pensando alto, assim com os amigos, né? Como o César colocou, na obra de Kardec, nós temos o ser humano, corpo físico encarnado, claro, corpo físico, perispírito e alma. O desencarnado, perispírito igual e espírito. Então, alma e espírito são nomes diferentes que nós, no dia a dia, usamos. Alma para o encarnado, espírito para o desencarnado, mas com uma ideia de que sejam a mesma coisa. Ponto. Né? Então, aonde estaria a mente? Então, nós podemos pensar que a essência da vida é a alma imortal, o espírito imortal. Então, a mente precisa, na sua maior composição ou importância, ser do espírito ou da alma, que é a mesma coisa. O perispírito, pela sua extrema valia no sentido das realizações, da vida dos filhos de Deus no universo, eu diria, também tem uma importância muito grande. Então, algo da mente espiritual está no perispírito. E talvez muito menos a nível do cérebro humano, não é? Naquilo que ele deva participar desse conjunto, pela importância do cérebro humano, obviamente, cérebro biológico. Mas a mesma vida que nós temos na matéria, como encarnados, os desencarnados têm, e eles não têm corpo físico. Então, a importância do corpo físico nisso é muito pequena. O que tem valor, não é? Lembrando até, amigos, que quando nós podemos ter acesso e mudarmos de mundo, vamos dizer, para um mundo melhor, nós até vamos deixar grande parte do perispírito aqui, daquilo que é da composição perispirítica, que se liga à realidade da Terra. E vamos assimilar algo de um mundo superior do tipo de elementos que existam lá, que vão fazer parte de um perispírito mais etéreo, mais avançado, compatível com o tal mundo superior. Mas mente é inerente a cada filho de Deus e tem a ver com tudo aquilo que mais importa, que é a condição de pensar, de sentir, de ter a vontade disto ou daquilo,
de ter a capacidade de escolher de um modo ou de outro. Então, a mente está muito mais para a essência da vida, que é o espírito ou alma. Mas querem ver o que é algo para refletirmos outro dia, senão vai passar da meia-noite. É a ideia que, por exemplo, no livro, nas obras de Kardec, nós aprendemos a divisão tríplice: corpo físico, perispírito e alma. Quando nós vamos para a obra de André Luiz e de Emmanuel, mas mais de André Luiz, nós vamos aprender o que é duplo etérico, o que é corpo astral, o que é corpo mental e o que é corpo causal. Ele traz isso tudo. Ou seja, ele sugere para nós, ele diz, olha, Kardec trouxe a base, mas vamos ver algumas outras questões interessantes. Se eu busco, por exemplo, uma ideia mais dos irmãos orientais que viveram nesse mundo, desenvolveram crenças, filosofias lindas, nós vamos ver, por exemplo, corpo físico e duplo etérico. O duplo etérico, onde está o princípio vital, o ectoplasma, pertence ao corpo físico. Desencarnados não têm ectoplasma, não têm fluido vital, porque eles não têm corpo, não precisam do fluido vital. Então, eles e nós temos, pensando numa subdivisão, de quem? Do perispírito. Nós temos o mental inferior. Primeiro o astral. Quem é o astral? É o que dá forma humana. No modelo organizador biológico, MOB, não é? Nós temos a figura humana, quando alguém diz, olha, entraram no ambiente 3 espíritos, os 3 jovens. O que o médium de vidência está observando? O corpo astral deles. Eles não estão vendo a essência de qualquer um deles. Então, o que tem aparência física humana é o astral, que tem uma importância enorme em medicina. Então, o duplo etérico também, esse é outro assunto, lindo na medicina. E aí o que acontece? Quando alguém ovoidiza, o que é ovoidizar? É perder o astral por degradação moral. Já não tem a forma humana. Ou então é o caso que o César, se não me engano, comentou, um espírito muito elevado não precisa de forma humana. Vai precisar se ele vem a uma reunião em que as pessoas estão habituadas à forma humana. Porque se não tiver a forma humana, nem entenderão bem, mas vão sentir o amor, vão sentir os pensamentos, vão sentir o calor afetivo da criatura superior que usa ou não a aparência do astral, que é humana tradicional. Além do astral, logo depois, na direção do Espírito Essência, nós teríamos aquilo que é considerado mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Essa é uma outra visão que nós um dia podemos nos dedicar a estudar um pouquinho mais. E essas questões, elas não são destituídas de valor, elas têm um sentido. Não foi à toa que os nossos irmãos orientais, que viveram há muito mais tempo envolvidos com espiritualidade do que nós, né? Para nós isso é muito recente, isso é de Kardec para cá, para a maioria de nós, mas para a humanidade não, para os egípcios, para os gregos, não. Eles conheceram muita coisa antes. Então, para certos fenômenos, e que eu poderia, num outro momento, pelo adiantado da hora, talvez, em reuniões de tratamento, ver como aplicar essa subdivisão do perispírito na prática da ajuda aos doentes.
como é isso? Como que funciona? Não é? Um exemplo para reflexão, pelo menos. Estamos atendendo no Rio de Janeiro uma criança cuja mãe nos telefonou, vinda do colega do ultrassom, ela grávida do segundo filho. Doutor Sérgio, o senhor esteve aqui em Sydney, fez um seminário sobre medicina da alma, e eu estou me lembrando da sua palestra, e você contou vários casos. Pois bem, eu estou vindo do ultrassonografista e ele detecta um problema bem delicado de dilatações dos 2 ventrículos laterais do fetinho. E o doutor diz, olha, eu não sei o que é isso, só sei que isso não é normal, porque foge dos critérios de normalidade. Procure um neonatologista, procure um pediatra experiente. Ela, antes de buscar, ligou para nós, pedindo ajuda. Abrimos o caso da criança na reunião mediúnica seguinte. Encontramos um cenário de guerra. Não abrimos para a mãe, de nome Viviane, abrimos para o garotinho que estava na barriguinha dela. O que acontece? Quando eu digo abrir, é porque o atendimento é específico para aquela pessoa. Encontramos um cenário de guerra. Ele era piloto de avião de caça americano na guerra do Vietnã. E ele apertava os botões, cumprindo ordens, claro, dos seus hierárquicos superiores. Guerra é assim, né? Forças Armadas. E aí, só que ele fazia isso com ódio. E aí ele se compromete. E aí nós vamos e cuidamos das vítimas nos arrozais vietnamitas, dizimando população civil. Cuidamos amorosamente de tudo aquilo. Um dia podemos ver como se faz isso. E aí esperei e disse, olha, atendemos, aguarde, vamos ver como as coisas vão ficar. Ela deixou de fazer contato, a criança nasceu. Com 10 dias de vida, o marido, que é o Thales, disse, olha, mãe, tem alguma coisa errada. E a criança começava a ter movimentos oscilatórios, tanto da cabeça como dos 2 braços. Começava a chorar, e aí viram que era algo diferente. Quem disse que o pediatra, mais de um, conseguiu saber o que era aquilo? Pelo tipo de movimento, lembrando de Parkinson, eu lembrei que aquilo devia ser uma síndrome extrapiramidal. Lembrando da relação topográfica entre os ventrículos laterais e os núcleos da base, os circuitos dos núcleos da base, do sistema extrapiramidal. Enfim, eu falei, olha, Vivi, vamos ter que abrir de novo. Ela me mandou vários vídeos, não é? Com aqueles movimentos anormais. Abrimos de novo, era outra guerra. E ele totalmente comprometido. Cuidamos de novo. E aí, depois de que os médiums viram todo aquele grande cenário de destruição completamente recomposto e as vítimas resgatadas e tratadas, eu pensei assim, precisamos fazer algo mais. E aí eu pedi para a espiritualidade trazer a criança com 15 dias de vida. Desdobrada, ela incorpora, a meu pedido, na médium ao meu lado, já um rapazote. E aí eu converso com ele. E ele, já bastante arrependido, entendendo a sua situação, conversamos amorosamente e me deu a ideia de usar um recurso que se chama ideoplastia. Vocês conhecem. E aí eu crio ideoplasticamente um cérebro inteiramente normal, anatômico, fisiológico, brincando. Ficou bem bonito. Eu diria até impecável. E o que era mais interessante, os médiuns viram,
na medida que eu fui aprontando, ele foi se tornando iluminado, como se tivesse uma vibração desejando o êxito daquele recurso. E essa luz não era nossa, era da espiritualidade que coordena o trabalho. E aí eu peço licença para ele, eu digo, olha, eu vou ajustar aqui em você algo que vai te ajudar a melhorar essa situação. E aí e ainda digo, olha, assim que eu fizer isso, você vai sentir sono profundo, vai adormecer, mas não se preocupe. Assim como nós te trouxemos de Sydney, Austrália, desdobrado, nós vamos te levar de volta. O teu anjo de guarda está aqui ao lado. Dito e feito. E ele foi levado. Então, como é que nós vamos entender isto? Que parte do perispírito está lá, ficou lá, com o corpinho físico recém-chegado dessa criança, e que parte que foi trazida? Se eu trabalhar apenas com a divisão tríplice, eu não tenho como trabalhar. Como é que eu vou explicar? Onde é que ficou o perispírito? Veio comigo? Ou ficou lá no corpo? Para ele ter interagido como ele interagiu comigo, o mental superior estava comigo. Agora, o mental inferior, o astral e o que mais fosse, não precisava vir para aquele tal encontro. E eu vou apenas comentar. Esse é um tipo de exemplo que justifica a subdivisão do perispírito. Por isso, André Luiz trouxe, para abrir um horizonte a mais para o entendimento dessas questões que são fisiológicas, que podem se tornar terapêuticas dentro de uma medicina espiritualizada, mas eu diria uma medicina espírita, podendo e devendo ser realizada na instituição espírita, por grupos que se capacitem. Tem muitas histórias, mas essa é apenas uma para... o que é a mente, então? A princípio, é o mental superior. Querem ver uma brincadeira? O mental inferior, para você ver novela, basta. Você usa só o mental inferior. Agora, vai fazer um exercício de cálculo, vai fazer uma reflexão filosófica num ambiente de prosa como o nosso, não basta o mental inferior. Vocês entendem? De tal maneira que essas coisas fazem parte. Quando nós dormimos, o que fica perto do corpo? O que vai interagir no mundo espiritual? Quanta coisa linda André Luiz trouxe dessas questões dos desdobramentos, das incursões no mundo espiritual, dos médiuns astrais. Por isso que essa fisiologia, né, como tem um livro lindo, que é chamado Fisiologia da Alma, de Ramatiz. É um livro lindo. Enfim, são muitos os temas. E a meia-noite está chegando. Daniel, eu te falei, dá vontade de apertar a bochechinha desses dois. Rapaz, que prosa especial isso, viu, Wellington? Precisamos repeti-lo mais vezes, né? Mas de preferência sem o Quincas, viu? Não conta para ele. Eu acho que tá aí o êxito do encontro de hoje. Que benção, não, Wellington? Das grandes. Sempre quando nós nos reunimos com esses dois irmãos, nós temos esse sentimento, né? De crescimento, de gratidão, de muita experiência. Infelizmente, o tempo não nos permite aprofundar da forma que gostaríamos, atender, em especial, aqueles que estão assistindo, porque realmente nós entendemos o anseio pelo conhecimento, pela busca, pelos tratamentos, pelo autoconhecimento,
mas infelizmente, se estendermos muito para além do tema, pode ficar um pouco cansativo, né? Então, nós entendemos, por isso que nós temos toda semana um encontro, né? E vamos marcar, sim, oportunamente, um retorno com o Sérgio e com o César. Realmente foi uma noite muito especial para nós. É brincadeira, viu, Quincas? Nós queremos você Claro. aqui conosco, viu? O Wellington que fica com essas ideias, mas por mim, eu já disse que por mim o prosa é o Quincas e os convidados. Ô, Daniel, mesmo que fosse desencarnado, que a gente espera que ainda demore, mas ainda que desencarnado, né? Seria uma alegria ter o Quincas conosco. Sempre. Isso. Nós vamos marcar, sim, outros encontros como esse, para aprofundar mais nessas questões, né? Realmente foi uma noite muito especial. Primeiro, agradecendo ao César pela boa vontade, pela disponibilidade. César, foi um prazer conhecê-lo, viu? Que Deus te abençoe e te inspire sempre. Esperamos que possamos nos reencontrar aqui no Prosa em breve, viu? Amém, que assim seja. Muito obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade, viu? Um abração. Obrigado a você. Doutor Sérgio, muito obrigado, viu? Mais uma vez, pela sua boa vontade, pelo carinho que você sempre nos atende, pela disposição de estar sempre à disposição do serviço. Muito obrigado, viu? Por ter aceito o convite do Prosa, mais uma vez. Imagina, Daniel, é sempre um prazer. Estaremos sempre podendo participar, é só combinarmos. E fico muito contente, porque são minutos muito agradáveis, né? E de muita qualidade das perguntas, dos temas escolhidos. Isso faz muito bem às nossas almas, né? E que isso possa fazer bem a todos os amigos que estiveram conosco ou que estarão acompanhando, né, a prosa amanhã ou depois. Muito obrigado a vocês todos. Foi um prazer muito grande conhecer o jovem colega da Vitrola. Nunca vou esquecer mais isso. Enfim, muito obrigado, viu? Um prazer grande. Qualquer hora nos vemos de novo. Né? Que assim seja. Que Deus muito obrigado. Wellington, meu querido, Deus te pague mais uma vez, viu? Pela parceria de sempre. Que Deus te abençoe. Meu irmão, tem sido um verdadeiro presente essas prosas aqui às quintas-feiras, viu? E o Sérgio tá lembrando aí da ligação e da manteiga dele. Aqui, deixa eu fazer uma última pergunta, mas assim, vocês podem responder de forma bem lacônica mesmo, César e Sérgio. O Sérgio lembrou as questões ou as partes materiais, ou as partes que compõem o perispírito. De forma bem objetiva e lacônica, eu não quero tomar muito tempo de vocês. As medicações agem no perispírito ou não? Tudo que age no corpo, age em geral no perispírito também. Ótimo. É isso aí, endosso a resposta do Sérgio. Inclusive, até me lembrei aqui de um caso que está numa das obras do André Luiz, de um espírito que chegou anestesiado lá no plano espiritual. Se não me engano, está no Obreiros da Vida Eterna. É isso mesmo. Se não me falha a memória. É isso. Gente, muito bom esse papo. Eu ficaria aqui a noite toda conversando com vocês, mas vamos encerrar essa prosa hoje com um gostinho de quero mais. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Grande abraço para os amigos e para o Quincas lá onde ele estiver. Isso! Queremos você aqui, viu, Quincas? Semana que vem. Aliás, semana que vem teremos a Michele Eustáquio conosco aqui. Um abraço, tchau, tchau. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.
1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.